Semana 2. Soldado, arme-se com a mente de Cristo. É tempo de marchar avante. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. 2 Pedro capítulo 4, versículo 1. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, uma das primeiras armas de que você precisa lançar mão em resposta ao seu chamado, as armas que o Espírito de Deus está fazendo hoje, é a mente de Cristo. Deus planejou que você estivesse totalmente equipado e preparado para vencer a guerra. Você não apenas precisa vestir toda a armadura de Deus, como também se armar com a mente de Cristo, que fará com que você permaneça forte e firme, como Jesus esteve diante de todas as forças do inferno. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, um cristão não tem automaticamente a mente de Cristo. Há muitos cristãos hoje por aí dizendo: glórias a Deus, eu tenho a mente de Cristo. E na próxima vez em que você os vê, eles estão agindo de acordo com as suas mentes carnais, cheios de inveja e de ira. Pelo nosso direito de nascimento como filhos de Deus, a mente de Cristo nos pertence, mas nós precisamos reclamá-la, tomar posse dela. Paulo disse que nós devemos nos armar com ela. Ele disse aos Filipenses: tende em vós a mesma mente que Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Devemos ter o mesmo propósito, a mesma atitude de Jesus, mas isso não é automático. Escrevendo aos cristãos da igreja em Corinto, Paulo disse: pois quem conheceu ou entendeu a mente, os conselhos e propósitos do Senhor para instruí-lo e guiá-lo e lhe dar conhecimento? Mas nós temos a mente de Cristo, o Messias, e sabemos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. No entanto, irmãos, eu não vos pude falar como homens espirituais, mas como não espirituais, homens carnais em quem a natureza carnal predomina, como crianças na vida nova em Cristo que ainda não sabem falar. Eu vos alimentei com leite, não com comida sólida, porque vós não estáveis fortes o suficiente, prontos para recebê-la. Pois ainda sois não espirituais, tendo a natureza da carne sob o controle dos impulsos. Pois enquanto houver ciúmes e inveja e brigas e contendas e facções entre vós, sois não espirituais e da carne, comportando-se segundo padrões humanos e como meros homens não transformados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 e 1 Coríntios 3, versículos 1 ao 4, adaptados. Frase-chave: eu preciso reclamar para mim a mente de Cristo. Paulo estava escrevendo aos cristãos que ainda estavam agindo de acordo com suas mentes carnais. Ele os chamava de crianças que ainda não haviam se desenvolvido o suficiente para receber o alimento sólido da palavra de Deus. Eles não tinham a mente de Cristo e eram ainda dominados por suas atitudes
e pensamentos carnais. Para se tornar o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi, você precisa se armar com a mente dele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4 e leia os versículos de 1 a 2 em voz alta. Nestes versos, Paulo estava instruindo os cristãos a se armarem para enfrentar o poder do inimigo, tendo a mesma mente de Cristo. Subtítulo: Jesus veio à Terra sabendo que era a vontade de Deus que ele sofresse e morresse. Qual era a mente de Cristo, o seu propósito e atitude ao vir à Terra e entrar na arena espiritual? Qual era a sua mente ao enfrentar Satanás, ao enfrentá-lo cara a cara, ao lutar e vencer a maior batalha de todos os tempos? De acordo com sua vontade, Deus planejou que Jesus fosse aperfeiçoado através de seus sofrimentos, em trazer muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 2, versículo 10. Faça um círculo na palavra aperfeiçoar-se nesse versículo. Esta palavra traduzida do grego, o que quer dizer concluir, completar, trazer a maturidade. Jesus era perfeito no sentido de que ele foi tentado em todas as coisas, como nós, porém sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Mas para ele se tornar nosso grande sumo sacerdote e ser qualificado como o autor da salvação eterna, foi necessário que ele fosse aperfeiçoado, completado, amadurecido através de seus sofrimentos. Sabendo que era a vontade de Deus que ele viesse à terra para destruir as obras do diabo, sabendo que era a vontade de Deus que ele sofresse na cruz e morresse pelos pecados do mundo, Jesus determinou-se a obedecer. Ele passou a sua vida inteira com um único objetivo específico em mente: fazer a vontade do Pai. Foi esta a força motivadora de suas ações. Ele disse: eis aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus Pai. Hebreus 10, versículo 9. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, versículo 34. Através de sua obediência e sofrimento como homem, Jesus foi aperfeiçoado e se tornou o único sacrifício suficiente para redimir o homem das mãos de Satanás. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido porque temia a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus estava determinado a obedecer, a suportar e a permanecer firme. Muito frequentemente, os cristãos pensam no sofrimento de Jesus como tendo sido apenas os sofrimentos físicos que ele experimentou na cruz. Não podemos esquecer, porém,
que enquanto esteve sob a forma humana, Jesus foi ridicularizado, rejeitado, desprezado, traído, abandonado por seus amigos mais íntimos. Ele era um homem de dores e sabia o que era padecer. Isaías 53, versículo 3. Para que ele se tornasse o único e perfeito sacrifício suficiente para apagar os nossos pecados, foi necessário que Cristo continuamente se rendesse e se dispusesse a ser obediente, submetendo-se à vontade do Pai, mesmo através de sofrimento e humilhação, os quais ele suportou. Sabendo que era a vontade de Deus que ele sofresse e morresse para redimir o homem do pecado e libertá-lo do controle de Satanás, Jesus determinou-se a tudo suportar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, versículos 2 e 3. Você consegue imaginar Jesus seguindo a estrada para Jerusalém, onde ele iria sofrer e morrer? Sua mente estava determinada a suportar o sofrimento. Ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas 9, versículo 51. Ele estava determinado a ser obediente, a sofrer pacientemente, a não falhar no cumprimento da vontade de Deus. Você consegue imaginá-lo diante de seus acusadores, diante dos guardas que cuspiam nele e lhe batiam na cabeça e arrancavam os cabelos de sua barba, que lhe batiam nas costas até que ela não parecesse mais a carne humana? Ele suportou todo o sofrimento. Ao ser pendurado na cruz, ele suportou o sofrimento, a vergonha e a desgraça, a dor cruciante, a rejeição. Sabendo que era a vontade de Deus, que ele sofresse e morresse para redimir o homem do pecado e libertá-lo das mãos de Satanás, Jesus determinou-se a permanecer firme. No deserto, quando Satanás veio tentá-lo para pecar contra Deus, Jesus não se dobrou. Ele não se rendeu a Satanás porque ele estava determinado a permanecer firme contra o ataque do inimigo. Quando ele foi desafiado a descer da cruz e salvar-se a si mesmo, Jesus permaneceu firme. Sua mente estava determinada. Ele sabia que Deus já lhe dera a vitória. Ele permaneceu firme, sabendo que iria ressuscitar do túmulo. Ele permaneceu firme, sabendo que Satanás seria derrotado. Frase-chave: Jesus estava determinado porque já tinha a vitória. Subtítulo: Despoje-se de si mesmo e busque a mente de Cristo. Para se tornar o mesmo poderoso guerreiro espiritual que Jesus foi, você precisa se armar com esta mesma mente, esta mesma atitude, este mesmo propósito que Jesus teve de preferir sofrer a deixar de fazer a vontade de Deus, a desobedecer. Antes que prossigamos,
Deixe-me esclarecer o tipo de sofrimento a que estamos nos referindo. Observe 1 Pedro 4, versículo 1 e 2 novamente. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, por nós, por você, armai-vos com o mesmo pensamento e propósito, preferindo sofrer pacientemente do que deixar de agradar a Deus. Pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, deixou o pecado, parou de agradar a si mesmo e ao mundo, e agrada a Deus. Para que no tempo que vos resta na carne, você não viva segundo seus apetites e desejos humanos, mas viva segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 e 2, adaptados. O sofrimento mencionado nestes versos não é o sofrimento físico que Satanás nos inflige, mas refere-se ao sofrimento que suportamos por causa de Cristo. Não é mais necessário que soframos a dor e a doença que Satanás tenta colocar em nós e em nossos entes queridos. Jesus já levou sobre si as doenças. Ele destruiu o poder do pecado, da doença e da morte. Não devemos ficar parados de braços cruzados, pensando que estamos sofrendo as doenças por causa de Cristo. Também não estamos falando sobre o tipo de sofrimento que o cristão faz vir sobre si quando peca, porque deixou de seguir o padrão estabelecido por Deus em sua palavra. O sofrimento nesses versos se refere a continuamente morrer para a nossa própria vontade e para os desejos da carne. Devemos nos armar com a mesma mente, a mesma submissão, a mesma obediência que Jesus teve. Devemos estar dispostos a sofrer, negando nossos próprios desejos humanos e paixões para viver apenas para a vontade de Deus. Precisamos nos armar com uma mente determinada a não mais viver a vida para agradar a si mesmo ou ao mundo, mas para agradar a Deus. Devemos enfrentar as dificuldades, sofrimentos, provações, testes e tentações que vêm à nossa vida com nossas mentes determinadas a obedecer, nossas mentes determinadas a suportar, nossas mentes determinadas a permanecer firmes. Lembre-se, o propósito e o plano de Deus para a igreja e para você durante esta colheita dos tempos do fim é que estejamos aperfeiçoados e totalmente equipados e que cresçamos e amadureçamos, atingindo nada mais, nada menos do que a própria perfeição de Cristo. Frase-chave: eu preciso estar determinado a obedecer, a suportar e permanecer firme como Jesus esteve. Deus planejou que você crescesse e amadurecesse até que tudo o que Cristo é se torne seu, incluindo o seu caráter e sua mente. Ele planejou que você tivesse os mesmos pensamentos, atitudes e propósitos que Jesus. Simplesmente porque você nasceu de novo, isso não significa que você tenha automaticamente a mente de Cristo. Você precisa se armar com a mente dele. Você precisa ter energia espiritual,
Como um soldado bem treinado, você precisa se disciplinar, livrando-se de toda atitude carnal em sua mente. Você precisa trazer cativo até a obediência de Cristo todos os pensamentos carnais. 2 Coríntios 10, versículo 5. Não diga que é difícil demais, que você não pode conseguir. Você pode e Deus espera que você consiga. Quantas vezes nós choramos e imploramos e pedimos: ó Deus, por favor, retire esta velha natureza pecaminosa de mim. Por favor, tire estes pensamentos carnais de lascívia, inveja, ressentimento, amargura. Por favor, tire estes desejos e hábitos carnais de mim. Nós estamos pedindo a Deus para tirar aquilo que Ele já tirou através de Jesus. Ele nos deu armas poderosas. Paulo disse: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando imaginações e toda altivez que se levante contra todo o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Paulo disse aos Efésios: despojai-vos da vossa natureza antiga, deixai de lado o vosso velho homem não renovado, que caracteriza sua maneira antiga de viver e que se corrompe através das concupiscências e desejos que nascem do engano, e sejais constantemente renovados no espírito da vossa mente, tendo uma atitude mental e espiritual renovada. E revesti-vos da nova natureza, o ser regenerado, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versículos 22 ao 24. Paulo disse: despojai-vos, deixai de lado a velha natureza carnal. Ele lhes disse para estarem constantemente renovados em suas mentes. Para ter a mente de Cristo, você precisa estar constantemente deixando a velha natureza carnal. Você precisa estar constantemente se despojando do egoísmo, do orgulho e de outras atitudes carnais. Você precisa constantemente desvestir a natureza carnal e vestir, estar revestido de Cristo, para que a sua mente esteja constantemente sendo renovada e você possua sua natureza e a sua mente. Subtítulo: saia para a batalha, sabendo a vontade de Deus sobre as suas circunstâncias. Você já está começando a ver a poderosa posição de força que Deus planejou que você tivesse para enfrentar as provações e os testes, os sofrimentos e dificuldades que surgem na sua vida? Diga em voz alta: sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Deus não planejou que eu fosse derrotado. Ele planejou que eu fosse o mesmo poderoso guerreiro espiritual que Jesus foi. Ele planejou que eu fosse aperfeiçoado, totalmente preparado. Ele planejou que eu me armasse com a mesma mente que havia em Cristo Jesus.
Jesus pôde estar determinado a obedecer, pôde suportar sofrimento e permanecer firme, sabendo a vontade de Deus para as batalhas que iria enfrentar. Ao se armar com a mente de Cristo e se preparar para enfrentar as suas batalhas, você também precisa saber a vontade de Deus com relação às circunstâncias da sua vida. Por um momento, pare e pense. Os problemas que você está enfrentando, as dificuldades, as provações, as tentações, os ataques do inimigo, você sabe qual é a vontade de Deus com relação a estas coisas? Você já se perguntou por que Deus permite que você seja provado e testado? Você já enfrentou situações em que você duvidou que Deus estava realmente no controle da situação? Tamanhos eram os problemas? E se estava no controle, por que permitiu que tais problemas acontecessem em sua vida? Você já clamou a Deus do mais profundo do seu espírito para que o livrasse de uma certa provação e se perguntou por que não viu resultados imediatos? Você já fugiu do diabo? Já esteve sob tão forte ataque do inimigo que saiu por aí se lamentando e dizendo: eu estou sob ataque fortíssimo de Satanás por todos os lados e eu não sei o que realmente eu vou fazer. Qual é a vontade de Deus com relação às provações, os testes, as tentações e sofrimentos que acontecem na vida do povo de Deus? Ao enfrentar suas batalhas, você precisa primeiro saber e entender que Deus está no controle de tudo. Jesus só pôde estar determinado a obedecer, a suportar e permanecer firme porque sabia que Deus estava no controle de suas circunstâncias. Ele sabia que Satanás não estava no controle, que sua vida não estava nas mãos dos judeus ou dos fariseus ou de Pilatos, mas nas mãos do Pai. Ele sabia que Deus havia posto todas as coisas em suas mãos e que ele já era vitorioso. João 13:3. Deus é soberano. Ele é onipotente. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Como filho de Deus, você foi liberto do domínio das trevas de Satanás e foi trasladado ao reino de Deus. Colossenses 1, versículo 13. Satanás foi derrotado, despojado de seu poder sobre você. Ele foi derrotado, mas não foi destruído ainda. De acordo com o plano e propósito divinos, Deus determinou um tempo em que Satanás e todas as suas forças malignas, a morte e o inferno, serão destruídos para sempre, jogados no lago de fogo ardente. Apocalipse 20, versículos 10, 14 e 15. Até esse tempo, Satanás, sabendo que seu tempo é curto e que já está derrotado, continuará a manter pessoas sob seu poder. Ele continuará a fazer a guerra contra o povo de Deus. Ele continuará a tentar, a enganar, a roubar, mas ele não está no controle. Diga em voz alta: Satanás não está no controle das minhas circunstâncias. Deus está no controle. No meio de sua maior provação ou teste, Deus providenciou uma maneira de escapar. Ele prometeu que você nunca seria tentado ou provado acima do que você pode suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus está no controle, não Satanás. Frase-chave: Deus me aperfeiçoa e me faz amadurecer através de provações, testes e tentações. Subtítulo: Deus irá avançar contra o inimigo e vencer por você. Deus tem um propósito ao permitir provações, testes, tentações, dificuldades em sua vida. Ele não apenas prometeu que você seria capaz de suportá-la, como também planejou que você fosse aperfeiçoado, completado, totalmente amadurecido. Ele prometeu fortalecê-lo durante essas batalhas que você enfrenta. Deus planejou que você fosse um guerreiro espiritual, firme, determinado, amadurecido, que soubesse como lutar, como suportar e como permanecer firme. Pedro escreveu aos cristãos que naquela época sofriam duras perseguições. Eles eram torturados, atirados aos leões, queimados. Ele lhes disse: sejam equilibrados, temperantes, sóbrios, sejam vigilantes e cuidadosos em todo o tempo, porque o inimigo de vocês, o diabo, ruge em redor de vocês como um leão esfomeado, procurando alguém para devorar. Resistam-no, estejam firmes na fé, enraizados, fortes, firmes e determinados, sabendo que sofrimento idênticos acontecem com a Irmandade, todo o corpo de Cristo, todos os cristãos em todo o mundo. E depois de vocês terem sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que concede toda a bênção e favor, que chamou vocês à sua glória eterna em Cristo Jesus, Ele mesmo aperfeiçoará e fará de vocês quem vocês devem ser, firmará, fundamentará e fortalecerá vocês. Faça um círculo na palavra aperfeiçoará. Ela é traduzida da mesma palavra grega perfeito, que significa concluir, completar, trazer a maturidade completa. Assim como Jesus foi aperfeiçoado, feito completo e totalmente amadurecido através de seus sofrimentos, Deus planejou que você fosse aperfeiçoado, trazido à plena maturidade através dos testes e provações que Ele permite que venham até você. Ele prometeu fortalecer você e estabelecê-lo com uma base firme, para que você possa permanecer firme em tempos de perseguição. Subtítulo: Esteja determinado a suportar. Paulo exortou os filipenses a permanecerem firmes em um só espírito. Ele lhes disse para não temerem seus inimigos, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por ele, não somente de crerdes nele, experimentando o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30. Paulo estava dizendo a eles que eles haviam recebido o privilégio de sofrer.
experimentar os mesmos combates que ele havia experimentado por causa de Cristo? Quais foram os sofrimentos que ele suportou? Paulo disse: eu perdi todas as coisas. Filipenses 3, versículo 8. Ele foi lançado na prisão, furtigado com varas, apedrejado, naufragou. Ele esteve em desânimo e dores, em vigílias frequentes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27. Ele disse a Timóteo: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, suporto todas as coisas, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Como filho de Deus, você deve esperar sofrimento. Jesus alertou seus discípulos: eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, versículo 19. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. João 15, 20. Ele disse: no mundo tereis aflições. João 16, versículo 33. Neste mundo, você pode esperar tribulação. Há vezes em que você será chamado a sofrer por amor do Evangelho. Quando esta hora chegar, você já tenha certeza de que será capaz de tudo suportar. Lembre-se sempre: Deus está no controle e não Satanás. Subtítulo: Deus quer que você se torne um guerreiro espiritual forte e amadurecido para os tempos do fim. Como um filho de Deus, haverá vezes em que a sua fé será testada e provada por Deus. Ele permitirá que certas circunstâncias atinjam sua vida para prová-lo, para ver se você lhe obedecerá ou não. Hoje, quando retiramos a máscara, podemos ver muitas imperfeições no corpo de Cristo, na igreja. Durante a colheita dos tempos do fim, Deus irá expor estas imperfeições. Nada poderá ficar escondido. Ele levantará pessoas que falarão a verdade sem medo dos homens. Ele irá purgar todo o pecado e tudo o que desagrada aos seus olhos. Deus terá um povo provado e testado, um povo que foi purificado como o ouro. Deus prometeu a Moisés que, se os israelitas obedecessem a seus mandamentos, ele os livraria de todos os inimigos e lhes daria a vitória em combate. Enquanto os israelitas foram obedientes, eles foram vitoriosos. Mas, quando se tornaram desobedientes, Deus não foi às batalhas com eles e foram derrotados. Depois que Josué morreu, em vez de retirar todos os inimigos de Israel da terra de Canaã, Deus permitiu que alguns deles ficassem e desta forma o Senhor irou-se contra Israel e disse: porque esta nação violou a aliança que eu ordenara a seus pais
e não me deram ouvidos, também eu não mais expulsarei nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para testar Israel e ver se guardam ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São estas nações que o Senhor deixou para provar a todos os israelitas que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para ensinar a guerra aos que não tinham experiência de batalha. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus e sidônios e aveus que habitavam as montanhas do Líbano, do monte Baal, Hermon, até a entrada de Ramete, eles foram deixados para provar os israelitas, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que havia ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Josué capítulo 2, versículos 20 ao 23 e Josué capítulo 3, versículos 1 ao 4. Frase-chave: Deus me ensina a lutar contra o inimigo e perseverar nas tribulações para que eu possa me tornar um guerreiro forte. Entre as tribos de Israel havia uma geração mais nova de guerreiros inexperientes que não haviam estado envolvidos em nenhuma das batalhas em Canaã. Deus queria saber se esta nova geração obedeceria aos mandamentos dados aos seus pais através de Moisés. Ele permitiu que estes inimigos permanecessem na terra para testá-los, para prová-los e ver se eles andariam diante dele em obediência. Ele queria lhes ensinar a guerra. Ele queria que crescessem como fortes guerreiros. Toda a verdade tem seu paralelo. Na vida do povo de Deus hoje, Deus não irá expulsar imediatamente todos os nossos inimigos. Ele nem sempre vai manter o inimigo afastado de nós. Ele não vai sempre nos manter afastados de problemas e circunstâncias adversas. Deus quer nos ensinar a lutar contra o inimigo, a sermos fortes e firmes. Ele quer que o mundo veja seu poder manifestado através de nós nas batalhas que enfrentamos. Ele quer que nós não mais dependamos de nós mesmos e de nossa própria força, e que aprendamos a confiar nele e a depender unicamente dele. Deus quer que aprendamos a suportar como Jesus suportou. Ele quer que aprendamos a perseverar, a vencer. Ele quer que estejamos aperfeiçoados, completos, totalmente amadurecidos. Subtítulo: Arme-se com a mente de Cristo. Ao armar-se com a mente de Cristo e sair para a batalha conhecendo a vontade de Deus, sabendo que você irá enfrentar a tribulação, sabendo que você é chamado a sofrer por amor do Evangelho, sabendo que Deus irá tentar testar sua fé, sabendo que Deus está no controle e não Satanás, sabendo que Deus irá avançar contra o inimigo e vencer por você, sabendo que toda aprovação, tentação e teste Deus providenciou para que você pudesse suportar, sabendo
que Deus está aperfeiçoando você, trazendo a maturidade como um guerreiro espiritual forte e firme. Então, você será capaz de resistir a todo dardo inflamado, a toda a tentação do diabo. Você será capaz de suportar todas as circunstâncias, as dificuldades que você precisa enfrentar por amor do Evangelho. Você será forte e firme. Você será capaz de dizer, juntamente com Paulo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Você será capaz de dizer com confiança: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, versículos 35 ao 37. Você será capaz de dizer: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Atos 20, versículo 24. Você será capaz de dizer: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2, versículo 14. O Espírito de Deus está soando um alarme, um chamado às armas. Levante-se no Espírito, arme-se com a mente de Cristo. Esteja determinado a obedecer, a suportar, a permanecer firme. Ação. Primeiro, para estar totalmente equipado e preparado para vencer suas batalhas nesta semana, você precisa se armar com a mente de Cristo. De acordo com Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, qual é a intenção de Deus? Deus planejou que você tivesse os mesmos pensamentos, atitudes e propósitos que Jesus teve. Quando Jesus enfrentava batalhas em sua vida, ele estava sempre determinado a obedecer, a suportar e a permanecer firme. Nas circunstâncias que você está enfrentando nesta semana, qual é a vontade de Deus para você? Baseado na palavra de Deus, escreva no seu caderno. Você está andando em obediência à palavra de Deus? Sim ou não? Se você está sendo perseguido e sofrendo aflição por causa do Evangelho, você deve estar determinado a obedecer a Deus, qualquer que seja o preço. Você deve estar determinado a obedecer, a suportar e a permanecer firme. 2. Arme-se para vencer as batalhas desta semana, sabendo que Deus e não Satanás está no controle das suas circunstâncias. Se você estiver enfrentando problemas financeiros, não gaste seu tempo se preocupando com eles. Apanhe suas armas de batalha e use-as. Se você estiver experimentando problemas com a família, no seu relacionamento com suas crianças, com seu marido ou esposa,
Não fique confuso pensando como lidar com o problema. Não use armas carnais. Arme-se com a mente de Cristo. Enfrente esses problemas de cabeça erguida. 3. Nesta semana, enfrente seus problemas vestidos com toda a armadura de Deus, estando revestidos de Jesus Cristo. Esta é a forma de ter a segurança espiritual que Deus providenciou para você. Na semana 3, você aprendeu que para estar vestido com a armadura de Deus, você precisa estar vivendo um relacionamento pelo qual você tenha unidade com Ele, pelo qual o seu amor por Ele seja maior do que qualquer outro amor, pelo qual você saiba que tudo que você é e tem pertence a Ele, e tudo o que Ele é e tem pertence a você. Gaste algum tempo nesta semana cultivando este relacionamento através da oração, do estudo e da meditação na palavra de Deus, louvando e adorando com a inspiração e ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus e Pai de Jesus Cristo e nosso Senhor, o nosso Senhor. Amém.